do acusado e seu defensor. Então a gente já falou do juiz, já falou dos funcionários, já falou do Ministério Público, vamos falar do acusado. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Ó, sem defensor não tem como. Não pode, é vedado. Tá? É vedado. Vou botar uma coisa para vocês aqui no cantinho. Olha, quando a gente fala em defesa, tá, de um réu no processo penal, a gente fala em defesa. Ó, a gente tem a defesa técnica. E a gente tem a autodefesa. Como assim? A defesa técnica é aquela defesa que é exercida pelo advogado. Tá? O réu ele tem que ter um advogado. Nenhum acusado pode ser processado ou julgado sem advogado. É impossível. É nulo. Não pode de hipótese alguma. Tá? Em hipótese alguma. Mesmo que ele esteja foragido. Mesmo ele estando foragido, você tem que nomear para ele um defensor. Ele não pode ficar sem advogado no processo. Não pode, em hipótese alguma. Beleza? Não pode. A defesa técnica, ela é obrigatória. A defesa técnica ela é obrigatória. Já a autodefesa, o que é a autodefesa? É a oportunidade que o próprio acusado tem de se defender. E ele exerce de várias formas. Vou dar um exemplo. Ele tem o direito de estar presente na audiência. Ele tem o direito de dar a versão dele sendo interrogado. Tá? Agora, ele é obrigado? Ele não é obrigado. Se ele não quiser ir para a audiência, ele pode não ir? Pode. Se ele não quiser falar, quiser ficar calado na audiência, ele tem o direito de ficar calado? Tem. Então, a autodefesa, ela é facultativa. Beleza? A autodefesa é facultativa. Tá? Então, ó, nesse primeiro momento aí, artigo 261, nenhum acusado, mesmo foragido, vai ser processado ou julgado sem defensor. É obrigatório que ele tenha um defensor. Beleza? É obrigatório. O que mais? A defesa técnica, tá vendo? A gente tá falando dessa parte aqui, ó. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, se o acusado não nomeia um advogado, o que o juiz faz? O juiz nomeia um advogado para ele. Quem que é essa pessoa que o juiz nomeia como advogado? Tem três hipóteses. Três hipóteses, tá? Primeira hipótese é que quem é fora do direito, quem é leigo nesse assunto, conhece, que é o defensor público. Quem é o defensor público? É aquele advogado que atua nas causas em que o réu não tem condições de pagar um advogado. Basicamente isso. Aí atua quem? O defensor público. Beleza? Agora existem outras duas hipóteses de advogado que provavelmente você não conheça, que fazem o mesmo papel do defensor público. O primeiro caso deles é o defensor dativo. Provavelmente você já viu algum seriado, tá, em que os advogados eles atuam pro bono. Já viram isso? Você, nossa, essa causa aqui é pro bono. O que é pro bono? É uma causa gratuita, né? Não estou cobrando nada, estou fazendo um favor, né, para a sociedade, pegando uma causa gratuita para ajudar a sociedade que não tem condições, enfim. Então, esse é o advogado ativo. É aquele advogado que não é defensor público, mas ele é um voluntário a assumir ações gratuitas, pro bono, tá bom? Esse é o defensor dativo, tá? E tem uma terceira hipótese, que é o caso dos núcleos de prática jurídica. Toda faculdade de Direito, ela tem ali no final da faculdade um núcleo de prática jurídica. O que é esse núcleo de prática? Advogados são professores desse núcleo de prática, em que os alunos da faculdade são estagiários. E eles atuam em causas reais. Então esses advogados da faculdade, eles atuam como se fossem defensores públicos. Então da mesma forma que o juiz pode nomear um defensor público para algum acusado, ele pode nomear o núcleo de prática jurídica da faculdade X. Pronto, o advogado responsável por esse núcleo de prática jurídica vai assumir o processo como advogado do réu, tá? Como se ele fosse um defensor dativo, um defensor público, e é uma oportunidade para os estagiários, né, para os alunos da faculdade aprenderem na prática como é que funciona o processo. Tá? Então, é um ganha-ganha. Né? A faculdade ganha porque ensina os alunos com casos reais, e o judiciário também ganha porque tira um pouco da sobrecarga da defensoria pública e divide, né, os processos com os núcleos de prática das faculdades. Beleza? Então a defesa técnica pode ser exercida tanto por defensor público, como por advogado dativo, como por núcleo de prática jurídica. Beleza? Nesses casos,
toda vez que o defensor público, que o advogado ativo ou que o núcleo de prática forem se manifestar no processo, eles têm que fundamentar a manifestação deles. É isso que está dizendo aqui esse parágrafo único. Ó. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou ativo, será sempre exercida por manifestação fundamentada. Maravilha. Aí vem o artigo 262. Ao acusado menor, dar-se-á curador. E aí, muito cuidado com esse artigo 262, porque o Código de Processo Penal ele é muito antigo, né, do século passado, literalmente. Tá? O Código de Processo Civil, vocês estão estudando para a prova de escrevente do TJ de São Paulo, também cai processo civil. E vocês vão perceber que o Código de Processo Civil ele é muito mais moderno, ele é de 2015, é de ontem praticamente. Então ele é muito mais moderno, ele prevê coisas eletrônicas, por exemplo. A gente vai dar umas risadas daqui a pouco aqui na aula, porque a gente vai ver hipóteses de coisa bizarra que não existe mais. Né? Você não consegue nem imaginar na prática uma coisa dessa, mas está previsto no código porque ele foi feito numa época que não existia na internet. Né? Então, quando ele fala que ao acusado menor dar-se-á curador, é porque antigamente a maioridade era adquirida com 21 anos. Por isso que existia essa disposição aqui que ao acusado menor dar-se-á curador. O curador era para o menor de 21 anos. Só que a gente sabe que a maioridade foi reduzida para 18 anos de idade, tá? Então, acaba que essa parte aqui do acusado menor, dar-se-á curador, né, ficou um pouco prejudicada, porque para o acusado menor, ele não comete crime. Né? O acusado menor de 18 anos, ele não comete crime, ele comete ato infracional, né, que não é disciplinado por aqui.